A paz do Senhor Jesus. Faltou. Amados, hoje nós estamos aqui só para falar dar continuidade ao assunto que o pastor João estava comentando sobre as festas. Então, a gente achou muito interessante a gente pegar e falar sobre o Shemitah, né? Ou Shemitah. Então, o que acontece quando a gente vê em Levíticos 25, a gente observa que vai comentar da questão que existe três como que eu posso, ciclos diferentes de descanso. No descanso do Senhor existe 3 ciclos diferentes. E um é o Shabá, que é o sábado, sabe? O sábado é o descanso, o dia que o Senhor escolheu para descanso. E depois de 6 dias de trabalho, no 7º dia, descanso. E daí vem também o Shemitah. Mas, na verdade, o Shemitah, ele inclui os 3 descansos. O sábado, o sabático, ele inclui o descanso dos 7 anos, né? Que 6 anos produz a terra, e no 7º ano ela descansa, e assim nós também descansamos. Glória a Deus, até a terra tem que descansar, né? Olha como Deus é, né? A gente e a terra também descansa. E a gente e a terra também descansa, né? E também daí tem os 50 anos, que é o jubileu, né? Que o jubileu é um tempo de paz e de reconciliação, um tempo de festa, tempo de perdão, né? Glória a Deus. E voltando ali para os 7 anos, os 7 anos, ele vai acontecer no dia da expiação, o jubileu. Não, é isso? Jubileu? Não, perdão, o jubileu é 50 anos, tá? O jubileu é no dia 23, tá? Me perdoe. O Shemitah, ali, é o dia 18, que é o ciclo, esse ciclo também que é o do descanso, sabe? E é o dia da expiação. E o dia da expiação, o dia do perdão dos pecados. E o que aconteceu que, com o passar do tempo, esses valores foi perdendo os valores, sabe? Foi perdendo. As pessoas foram deixando para trás as tradições do Senhor. Só que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que acontece? O que ele prometeu, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu que no 7º ano haveria o perdão dos pecados, haveria o descanso da terra, haveria o nosso descanso, o descanso do homem, descansar no Senhor, descansar, sabe, na presença do Deus Todo-Poderoso, então continua. Glória a Deus, né? E mais uma coisinha, nesse 7º ano de descanso, a gente pede perdão, o perdão dos pecados. Mas só que para pedir perdão, nós precisamos do quê? Do arrependimento. Sim, claro, né? É verdade. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, então eu vou ser perdoada de todos os meus pecados. Sim, se você se arrependeu genuinamente de todo o coração, de todos os seus pecados, assim será. Pedir perdão dos pecados. Então, eu convido vocês, nesse mês, a começarem a fazer uma reflexão de pedir perdão. Esse é o ano do perdão. Começar a pedir, sabe, buscar, pedir para o Espírito Santo, vai me mostrando o que eu preciso perdoar, o que aconteceu durante esses últimos anos, o que eu preciso mudar, o que eu preciso que seja transformado,
o que eu quero que o Senhor venha e transforme. Glória a Deus, né? Amém. Então, glória a Deus, a gente vê assim a grandiosidade de Deus nessas coisas, né? No descanso. Então, Deus, ele estabeleceu um dia de descanso para o ser humano, Sim. né? Então, ele quer que a gente trabalhe, né? Mas ele também estabeleceu um descanso. Justamente. Né? Ele diz para nós, depois de trabalharmos, né? Depois de, sabe, chegarmos ao cansaço do trabalho, à exaustão, né? Ele colocou para o homem, ó, vocês descansam, né? Vocês vão tirar um dia para descansar, né? Só buscar o Senhor, me buscar, mas vocês têm que descansar. Sim. Né? Faz parte, glória a Deus por isso, né? E os 7 anos também, né? Que Deus até estabelece o perdão das dívidas também, né? Perdão Todas as dívidas, né? Glória a Deus, são perdoadas. Olha como Deus é bom, né? Glória a Deus por isso. E no jubileu também, né? Onde todos voltam à sua terra, né? Sim. Porque quando Israel entrou, Deus repartiu a cada um a sua herança, né? Uhum. E no ano do jubileu, se alguém tivesse vendido a sua herança, voltava, né? A herança teria que voltar para o seu dono original. Sim. Né? Glória a Deus por isso. E além de tudo isso, perdão das dívidas, né? Os escravos eram libertos também, né? E uma coisa tremenda, assim, né? E Deus diz, realmente, ó, você tenha misericórdia com o teu irmão, né? Perdoa as tuas dívidas, né? Porém, até como a pastora Nilva falou, nem sempre Israel observou isso, né? Sim. Chegou uma hora que o Israel esqueceu disso. Perdeu, né? as tradições. Perdeu porque, né, pela maldade das pessoas. A corrupção, a maldade das pessoas, né, fazia com que aquele, né, se alguém tivesse devendo para mim, né, eu, né, na minha maldade, na minha avareza, eu não perdoava a dívida. Não perdoaria. Né, os escravos não eram libertos, a dívida não era, né, as pessoas não perdoaram as dívidas, acho que não devolveram as terras também, e também por causa da corrupção, né? E também tem, tinha as cidades refúgio, que eram 5, se eu não me engano, uma delas era Gaza. Então, nessas cidades refúgio, o que acontecia? Eram as pessoas que tinham cometido delitos, sabe? Matado pessoas e algo do gênero, assim. Então, eles eram mandados para as cidades refúgio. E quando havia o jubileu, eles também voltavam para a sua casa. Glória a Deus, né? Amém. Então é assim, né, queridos? É isso que acontece. E o interessante é que quando Israel, né, foi exilado na Babilônia, né, o Senhor falou assim, vocês vão ficar 70 anos lá, eu vou tirar vocês da terra de vocês, né, vocês vão ser exilados para a Babilônia, para que a minha terra tenha descanso. Né? Então, um dos fatores até de Israel ter sido expulso e exilado na Babilônia foi de não ter observado e guardado o descanso da terra. E Deus chega a falar assim, não, vocês vão para lá porque a minha terra tem que descansar. Então é a prova de que eles não observavam mais essa prescrição do Senhor aí. Sim, porque era uma ordenança. Uma ordenança. E quando você começa a esfriar a fé, você automaticamente começa a não se importar mais com aquilo que é importante para o seu Deus. Você começa simplesmente a pensar assim, isso daí não tem nada a ver, isso daí era coisa antiga, eu não preciso fazer isso. Por que fazer isso? Vai perdendo os valores, a obediência. Por causa da corrupção, né? Sim, justamente. E a terra tinha que descansar. Sim. Né? A terra precisava descansar, né? E as pessoas não poderiam cultivar a terra. Né? Sim, se vocês... não era para cultivar a terra, nem né? Era para a terra descansar.
Não se cultivava a terra e era para se comer depois de tudo que crescesse por si só, sozinho. Não era para semear, né, e etc., cultivar a terra e deixar, né, e comer só aquilo que a terra desse sozinha. Sim. Né? E as pessoas até ficavam com certeza assim, meu Deus, nós não vamos cultivar o que, né, o que nós vamos comer. Mas o Senhor Deus disse, eu darei a bênção para vocês. A terra, eu abençoarei a terra e não vai faltar nada para vocês. Sim. Eu vou abençoar, guarda a minha prescrição, que eu vou abençoar e não vai faltar comida para vocês. Sim, porque em tudo o Senhor, ele sempre quis do homem o ato de fé. De fé, exatamente. Porque, da mesma Já começou forma lá, Deus como foi com Moisés. trabalhando a fé. Começou a trabalhar aí nessa época. Desde a lei. De Levítico, na época da lei. A fé já... E daí continua até nos dias de hoje. Só que o que acontece nos dias de hoje? Nós também não pegamos esse ritmo. A gente não consegue, no dia de hoje, mais fazer as observâncias do Senhor, sabe? E quando nós não fazemos isso, nós não somos abençoados. Verdade. Porque como você vai ser abençoado de algo que você, um fato que você nem acredita e muitos nem ficam sabendo. Glória a Deus. E isso é uma lição para nós. Sim. Porque na lei, Deus ali já estava, sabe, ensinando ao ser humano a ser generoso. Né? Justamente. A ser generoso, ser bondoso com as pessoas. Na lei já estava, Deus estava ensinando essas coisas já. Né? Ensinando nós a perdoarmos as dívidas, né? Sim. De repente, alguém deve para nós e essa pessoa está passando grande necessidade, né? Será que eu e você, né, perdoaríamos a dívida dessa pessoa? Né? Justamente. Não é verdade? Sim, então, aí que tá. Se eu e você soubesse e obedecessem, se nós obedecêssemos a lei do Senhor, sim, aí tivesse temor, aí a gente ia perdoar, certamente. Exatamente, porque é a lei moral de Deus. Né? Sim, porque a lei de Deus é moral. Uhum. Então, a lei moral, nós temos que observar. Claro. Toda a bondade, toda a justiça, todo o amor que Deus nos ensinou através da lei, nós devemos observar. Justamente. Sem dúvida. Para que a gente vá bem. Essa é a questão, para que a gente vá bem. E por que hoje muitos não vão bem? Porque não leva mais esses conceitos à frente. Porque as leis morais, elas são para todo sempre. Elas não são para o Velho Testamento. Porque as pessoas têm aquela questão assim, mas está no Velho Testamento. Não, meu amiguinho. A questão é que é para sempre. Né? E ali Deus já começou a ensinar o ser humano, né? A dar, a ser generoso, a ser justo. Sim. Olha como a lei é justa, né? Uhum. Até o apóstolo falou, né? A lei, ela é justa, ela é boa. A lei é boa e justa. Sim, se não fosse a lei, nós não teríamos o parâmetro do que podemos ou não podemos fazer até o dia de hoje. E ali o caráter de Deus, através da lei, já foi se manifestando para a humanidade. Amém. Glória a Deus. Então Deus nos quer generosos. Ainda mais agora na graça. Sim, e na graça, justamente. Imagina então, né? Glória a Deus, né? Então devemos ter, né, um coração disposto a ajudar e a ajudar o irmão, a abençoar o nosso próximo. Amém. Glória a Deus por isso, né? Amém. Que possamos, então, colocar em prática essas coisas. Amém? Amém. Interessante aí que vocês tocaram. Muito, muito maravilhosa a explicação de vocês. Magnífico. Realmente, nosso Senhor ensinando moralidade, ensinando a como fazer as coisas. Vocês tocaram aí no assunto de arrependimento, né? Um excelente tópico para essa festa santa de perdão. Por que é tão importante, e vamos se dizer assim, para uma pessoa nova? Muitas pessoas que querem se entender, por que eu tenho que me arrepender?
qual é a finalidade do arrependimento e o que eu ganho em me arrepender. Se vocês pudessem tocar sobre isso para os nós, para os outros. Por quê? Por que o arrependimento? Sabe, eu vou falar de Jesus Cristo. E quando a gente lê em Hebreus, que fala assim que sem arrependimento não há o perdão dos pecados, e daí também fala-se que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, o pecado para Deus ele é tão terrível que só através do derramamento de sangue é que pode haver o perdão do pecado. Sim. Para você ver como o pecado diante de Deus é algo abominável, né? Sim, então. E teve que haver o derramamento de sangue de Jesus para que nós fôssemos perdoados no dia de hoje, sabe? E é como um testamento, tá falando lá em Hebreus, que se não houver a morte do testador, as pessoas, o testamento não vale de nada. Então, Jesus Cristo, ele fez um sacrifício de cruz para que hoje nós fôssemos, sabe, perdoados. Glória a Deus. E o que acontece? Qual é a importância? Uma pessoa que não conhece a palavra, que não conhece esses conceitos bíblicos ainda, o que eu digo é o seguinte, é algo assim, você precisa ter um coração que produza arrependimento, porque se o seu coração não estiver produzindo arrependimento, o seu coração vai estar produzindo outros frutos. Sempre, porque no teu coração existe uma terra. E essa terra é fértil, tanto para o bem quanto para o mal. Se você não estiver produzindo coisas boas, essa terra vai estar, o quê? Crescendo ervas daninhas, mesmo diretamente. Vai estar produzindo coisas que não abençoadoras. Frutos de mágoa, de ira, frutos de contenda, tudo aquilo que não procede do Senhor. E quando você se arrepende genuinamente, sabe, não de boca para fora, o teu coração é liberto. Amém. Porque esses frutos que eu comentei agora, o que acontece quando você alimenta a mágoa sobre o coração? Quando você alimenta a mágoa, você está tomando um copo de veneno esperando a pessoa que você não gosta morrer. Infelizmente, é algo terrível. O arrependimento é assim, Pois Deus estabeleceu o plano de salvação para o ser humano, né? Ele estabeleceu um plano de salvação, porque nós somos carnais, nós herdamos a natureza caída de Adão e Eva, né? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então a palavra é enfática, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Sim. E o que acontece? Deus estabeleceu um plano para o ser humano, porque o ser humano sozinho não chega a Deus. Justamente. E não consegue agradar a Deus, porque está vendido à carnalidade. Por quê? Porque somos seres carnais e caídos, né? Nós somos espiritualmente caídos. Justamente. Né? Nós não temos condições nem poder para atingirmos a Deus ou agradarmos a Deus sozinhos, né? Por isso que próprio Deus teve que estabelecer um plano de salvação para o ser humano. E esse plano começou, né? Desde que Adão e Eva foram expulsos, ali já começou o plano. Desde que eles pecaram e comeram do fruto, Deus ali mesmo já começou a estabelecer o plano. Então o plano foi vindo, né? Sim. Glória a Deus, Deus foi se manifestando, aí vem as dispensações, que é algo interessante, não vou entrar em detalhes, as dispensações de Deus, que é a forma como Deus trata o ser humano em cada época, né? Sim. Aí veio a lei, né? Ali o plano foi se desenvolvendo, chegou a graça em Jesus Cristo, né? E Deus estabeleceu
que todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, né, recebe o perdão de pecados. Sim, Por quê? Porque se arrependeu. sim. Então, o ser humano, ele tem que ter uma atitude de arrependimento. Ele tem que ter uma atitude de humilhação e humildade. Assim, em crer em Cristo, né, e em confessar a Deus os seus pecados. Confessar para Deus que você é pecador. É Justamente. isso que Deus exige da gente. Que a gente reconheça diante de Deus que somos pecadores, somos maus. Somos pecadores, somos maus, pessoas más que pecam. É isso que Deus exige de nós, só isso. A natureza pecaminosa. E pedir perdão e reconhecer o sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Então é o que Deus exige da gente, crer em Cristo e confessar os nossos pecados e confessar que somos pecadores. Essa semana nós tivemos a busca do Espírito Santo nos nossos grupos de oração, esses que são abertos para o público. E uma das coisas que mais foi enfatizada e foi a questão da humilhação, humildade, humilhar e a humilhação e a humildade andam junto. A questão de tipo assim, se você foi humilhado, será que você tem humildade o suficiente para suportar? Sabe? Será que você tem um coração, sabe, aberto para que você suporte ser humilhado? Porque as pessoas falam muito dessa questão assim, ah, não, mas ele me humilhou. Ah, mas ele me humilhou. Mas, amados, a pessoa que mais foi humilhada por mim, por você, sabe, foi Jesus Cristo. Exatamente, é só olhar para o ministério dele. Se você olhar para a cruz, só olhar, você vai ver que é pura você humilhação. Você vai sentir até vergonha do que você está passando, né? Porque, de ter, né? Ah, ele me humilhou. Ele me humilhou. Você vai sentir até vergonha. Ai, meu Deus. O que ele fez? Ah, ele falou alto comigo. Nossa, por favor. Sabe? Se você ler Isaías 53, você vai ver assim que aquele era homem de dores, que foi humilhado, cuspido, sabe? Chicoteado. Morreu por amor a nós. É o que Deus exige da gente, esse ato de humilhação diante dele. Sim. Né? Que a gente reconheça que somos maus e que sem Cristo, sem Deus, não temos como chegar a Deus. Justamente. Né? E obter o perdão e obter a santificação. A gente tem que pedir muito a presença de Deus em nós. Sim, justamente. Que é o que vai nos dar poder para nos livrar do pecado. Só a presença de Deus em nós é que vai nos dar o poder de nos livrarmos do pecado. Né? E de agradarmos a Ele. Mas a irmã Marilene está falando aquele versículo que Jesus foi humilhado e não abriu sua boca. Exatamente. E eu vejo que hoje em dia nós somos humilhados e não fechamos a boca. Não, jamais. É complicado, né? Sabe? Quando dói ali, né? A carne grita, né? Pega ali, dá. E aí entra os frutos do Espírito. Nós precisamos ter humildade, sabe? E ter domínio próprio para suportar. Jesus suportou tantas coisas e a gente às vezes não pode suportar, sabe? Uma coisa errada que o meu irmão faz, sabe? Toda vez que você vê que, tipo, teu irmão erra, não aponte o dedo para ele porque você também erra. Talvez você erre mais do que ele. Perdoe 70 vezes, 7 vezes, né? Sabe? Então, eu sinceramente, quando as pessoas falam em relação a fui humilhado, eu não tenho o que falar para a pessoa, sabe? Eu não tenho o que falar para a pessoa, porque eu acho que é uma questão de humildade. Humilhação e humildade andam juntos. São sinônimos, né? Andam juntos sempre. Né? Entendeu? Se você tem humildade, você vai suportar a humilhação.
Amém? Glória a Deus, né? É isso mesmo. Tudo, Deus é que ele mesmo estabeleceu o plano para nós nos reconciliarmos com ele. Ele mesmo fez isso por nós, Glória a para Deus. nós voltarmos para ele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É só a gente ter essa atitude de humilhação e de humildade perante a face de Deus, né? E reconhecer, né? Sem Cristo eu estou perdido, estou caído. Nada posso fazer. E nada posso fazer. Uhum. Glória a Deus.